Olá! Começa agora mais um TV Câmara Entrevista e hoje iremos conversar sobre o Alzheimer, doença que se apresenta com perda de funções cognitivas como memória, orientação, atenção e linguagem, causada pela morte de células cerebrais. Para conversar sobre a prevenção e tratamento desta doença, eu converso agora com o geriatra Armando Gulo, que é médico especializado nesse assunto e atende no Hospital Antônio Afonso e no Lar Fraterno da Acácia. Quando diagnosticado no início, essa doença ela pode ter uma retenção, uma parada, talvez até um avanço em relação ao seu desenvolvimento, não é isso, doutor? Exato. É muito importante o diagnóstico precoce da doença, onde você vai fazer com que a progressão da doença se retarde bastante. Porque, de qualquer forma, a doença ela é progressiva e é incurável. Então, em algum ponto da vida, o doente vai sofrer muito com essa doença. Mas você descobrindo, fazendo o diagnóstico precocemente, a fase que o paciente vai ter melhor vai ser mais prolongada. Certo. É importante lembrar aqui que o Dr. Armando Gulo o senhor atendeu há muitos anos na rede pública aqui da cidade, não é isso? Exatamente. Eu me aposentei o ano passado e atendi inúmeros pacientes com doença de Alzheimer. Entre as doenças geriátricas, o Alzheimer é a principal delas? Ela é uma doença, ela faz parte de um grupo que a gente chama de demências, né? O Alzheimer é a mais importante demência, que é uma doença neurovegetativa e neuroprogressiva, e sem dúvida é a que faz o maior número de vítimas. Então é uma doença realmente muito importante no campo da geriatria e da neurologia. Agora, doutor, o Alzheimer, como que ele acontece? Ele é genético? Se a pessoa tiver predisposição, o Alzheimer vai acontecer, independente do que a pessoa possa fazer para se prevenir? Como que acontece o desenvolvimento do Alzheimer numa pessoa? Na verdade, isso é um tópico que a ciência ainda não descobriu, porque não se sabe ainda com certeza o que leva à doença de Alzheimer. Nós sabemos quais são as transformações que o cérebro sofre na doença de Alzheimer, mas ainda não sabemos o que leva a isso. Existe uma pequena parte dos doentes de doença de Alzheimer que tem uma relação familiar. Mas a maior parte são casos isolados, são casos aleatórios, que a gente chama. Quer dizer, então não existe uma incidência genética muito importante para a doença de Alzheimer. E existem vários cursos, essas franquias bem populares aqui no Brasil, que falam que se você treinar, por exemplo, o ábaco, o soroban, ou você estudar línguas, ou estudar música, enfim, continuar estudando, você pode prevenir o Alzheimer. É verdade isso? Tem ligação? Não, não é verdade, você não consegue prevenir, mas você consegue ter um desempenho melhor intelectual, porque todas essas atividades que obrigam a pessoa a raciocinar, a pensar, elas criam uma rede de neurônios mais complexas. Então, quando a doença chega, quando um tipo de demência chega, a pessoa vai ter mais reservas de neurônios viáveis, porque ela tem essa rede complexa. Então, a doença leva mais tempo para se instalar e pode nem se instalar, né? Mas falar que isso previne não está certo, está errado. E aquelas dicas que a gente ouve muito popularmente, por exemplo, não cair na rotina, não fazer sempre o mesmo caminho para se chegar no trabalho, por exemplo, procurar jogos de memória, procurar fazer coisas diferentes, não se acostumar a fazer sempre a mesma coisa, não se acomodar. Isso é válido? Isso é válido, é como eu falei, né? As pessoas que usam mais o cérebro, elas levam mais tempo para desencadear uma doença ou para que a doença percorra o seu trajeto todo. Então, o treinamento intelectual, o que a gente fala de palavras cruzadas, jogos, a leitura, tudo isso são pontos muito positivos. Além do que, a pessoa que pratica exercícios, a pessoa que tem uma dieta mais saudável,
A pessoa que evita os hábitos ruins, como o cigarro, o alcoolismo, elas acabam tendo uma sobrevida melhor, não só no aspecto do Alzheimer, mas no aspecto geral. Certo. E vamos supor que uma pessoa já seja diagnosticada com Alzheimer. A gente ouve muito falar, aliás, até com um certo preconceito, por exemplo, tá ficando gagá, né? E já envelheceu, tá velho mesmo, e vários até ditados populares, assim, frases bem, jargões, assim, menosprezando já a pessoa que está ficando de idade e está esquecendo muita coisa, já não liga mais o nome de uma pessoa com o rosto e tal. Como deve ser o tratamento de alguém que já comprovadamente tem Alzheimer? Deixa eu te explicar uma coisa. Existe um quadro na geriatria que a gente chama déficit cognitivo leve. Isso uma boa parte dos idosos acabam tendo porque é uma coisa inerente ao envelhecimento do cérebro. As pessoas, nós quando nascemos, nós temos muitos milhões de neurônios no cérebro. E eles vão morrendo a cada dia. Cada dia nós perdemos uma quantidade de neurônios. Quando nós chegamos numa idade avançada, o cérebro ele vai estar encolhido, né? Vai estar com um número menor de neurônios. Então, o nosso raciocínio ele não é tão rápido como nós éramos na nossa infância. Um exemplo é você dar um videogame para uma criança e um videogame para um adulto, para um idoso. Quem vai aprender mais rápido a jogar? A criança. Né? Eles têm uma agilidade, né, de raciocínio. Tudo. O idoso leva mais tempo. Isso é inevitável, doutor? Eu consigo não evitar isso? Eu consigo continuar sempre com o pensamento rápido? Consigo evitar essa degeneração neurológica? Então, se você continua desenvolvendo as suas habilidades intelectuais, você vai ter um progresso melhor. Sempre estudando, então. Sempre estudando, sempre colocando em prática as suas coisas. Né? Mas você não vai evitar, se for o caso, de ter doença de Alzheimer. Sim. Se ela vier, ela vai ter e vai se instalar. Você me perguntou qual que é o procedimento, né, da família. A doença de Alzheimer, ela tem várias fases também. A fase inicial, ela lembra um pouco isso que eu falei, da deficiência cognitiva leve. A pessoa esquece uma data, esquece o nome de uma pessoa, ela esquece um compromisso, né? Mas ela não perde a habilidade de estar resolvendo os seus problemas, né? Pode se atrapalhar um pouco. Então, isso seria a fase inicial, que é muito semelhante à deficiência cognitiva leve. Com o passar do tempo, ela perde algumas habilidades. Ela diminui a capacidade de se comunicar, né? Ela pode perder a capacidade de conter a urina. Capacidade de se comunicar, quando o senhor fala, ela vai ficando quieta ou ela fala enrolado? Ela pode fazer as duas coisas. Ela vai se retraindo, né? Porque uma característica também é a pessoa ficar um pouco depressiva, tá certo? Algumas pessoas ficam depressivas, outras ficam mais agitadas. Quer dizer, então não tem um paralelo entre uma e outra. Então, essa fase é uma fase assim intermediária, né? Ela começa a deixar de reconhecer os seus parentes, né? Então ela perde a possibilidade de cálculos, né? De manipular dinheiro, né? De pagar suas contas. E numa fase mais avançada, ela perde totalmente a cognição, ela não se comunica, ela fica restrita ao leito, né? Ela perde totalmente a autonomia, ela não se locomove. Quer dizer, então é uma progressão da degeneração da célula nervosa. Os neurônios estão realmente morrendo. E aí, no caso, a própria pessoa, ela consegue perceber isso e procurar ajuda, ou é a família que vai fazer isso por ela? Algumas pessoas percebem, né? Recentemente nós tivemos um filme, eu agora não estou me lembrando o nome do filme, mas um filme muito interessante, que era uma professora que fica com doença de Alzheimer e ela percebe isso. Quando ela vai fazer uma aula, ela anotava
a sequência das frases para ela não se perder. Porque ela sabia que se ela não fizesse isso, ela ia voltar para o começo, ela ia repetir. Então é uma coisa interessante isso. E aquele filme retrata uma realidade, não é uma ficção. Mas nem sempre é assim. Nem sempre. Acho que a maioria das vezes o paciente não percebe que está com Alzheimer e muitas vezes a família também não percebe que é uma doença tão séria e acaba gerando um conflito muito grande dentro de casa porque estão achando que a pessoa é impertinente, tá certo? Que ela tem mau humor, que ela quer estragar tudo e na verdade aquilo é uma manifestação de uma doença muito séria. Certo. Tem um outro filme, eu estou me lembrando de um filme que você está falando, tem um filme chamado, acho que é Diário de uma Paixão, em que conta a história de um casal, que a mulher fica com Alzheimer, mas ela volta, ela tem momentos de lucidez. Eu não sei, isso é real? Assim, a pessoa, ela vive num outro mundo à parte, mas depois ela volta, ela reconhece as pessoas, ela tem aquele momento que ela sabe que está acontecendo, depois das 5 minutos ela já volta para o estado dela. Isso acontece sim, sabe? A pessoa pode ter momentos, mas com a progressão da doença, ela também vai perder esses momentos de lucidez. Doutor, e eu acho que deve ser um estágio já bem avançado, como que a família deve reagir quando a pessoa que está com Alzheimer, ela se torna violenta, que é até bem comum, conheço vários casos, e muitas famílias se desesperam, acabam, por vezes, tendo que internar a pessoa. Qual deve ser a reação da família nesses casos de violência? Ela não pode responder com violência. Ela tem que encarar aquilo como uma doença. Eu tive um paciente há muitos anos que ele perdeu totalmente o controle de tirar a roupa na frente da família. Então era um paciente idoso. Então aquilo chocava porque a família era composta da filha, do genro, das crianças. As crianças levavam colegas para estudar em casa e de repente aparecia o avô nu, né? Mas a família soube contornar, conversava com as crianças, conversava com as colegas, né, para não perder aquele vínculo e acabaram mostrando que ele era uma pessoa realmente doente, ele não era nenhum sem vergonha que queria se exibir, né? Então, a família tem que ser muito bem orientada, porque o que eu digo, o cuidador e o familiar do paciente de doença de Alzheimer, ele sofre muito, sofre mais que o próprio paciente. Certo. Eu acho que isso deve ser muito difícil, porque a família acaba tendo que se reestruturar. Tem gente que, por exemplo, deixa até de trabalhar para poder cuidar de pessoas, de um membro da família que está com Alzheimer e tal. Isso é muito comum. É muito comum, né? Tem casos de pessoas que acabam sendo internadas também. E hoje a sociedade a sociedade brasileira olha com maus olhos famílias que acabam internando pessoas que estão com Alzheimer. Qual a sua opinião em relação a isso? É uma situação muito delicada, porque o ideal seria tentar manter o paciente no seu lar, na sua casa, junto com os seus próximos, né, os seus familiares. Mas a pessoa que tem Alzheimer, ela tem noção disso? Nem sempre ela tem, mas eu acho que o conforto de você estar propiciando isso dentro da sua própria casa é muito melhor do que ficar numa instituição. Porém, você tem que entender também a dinâmica da família, né? Porque as pessoas não podem, como você falou, tem gente que para de trabalhar, mas tem gente que se parar de trabalhar vai morrer de fome, né? Então, a dinâmica da família é uma coisa importante. E é para isso que existem as instituições também, para receber esse tipo de paciente, né? Para esse tipo de idoso. Então, eu não vejo com maus olhos isso. Tanto que eu trabalho numa instituição de idosos, né, de longa permanência, e que nós temos alguns casos de doença de Alzheimer também, e justo porque a família acaba não tendo condições de acompanhar. Uhum.
E hoje a gente também tem profissões, tem os cuidadores profissionais que estudam até e praticam justamente esse cuidado especializado com idosos. Exatamente. Né? Isso é uma preocupação muito grande, porque a população de idosos está aumentando muito. Quer dizer, então não é só para o doente de Alzheimer que existe o cuidador. Né? Porque o paciente de idade, o paciente geriátrico, ele é um paciente que exige várias demandas. Né? É um paciente que tem várias limitações. Então, hoje o papel do cuidador, né, é muito importante. E a gente espera que eles continuem sendo bem formados. É importante o cuidador gostar da sua profissão, gostar do velho, sabe? E estar sempre disposto a ajudá-lo. Agora, doutor, ainda falando sobre o Alzheimer em si, é uma doença degenerativa. Qual a semelhança com o Parkinson, que é outra doença degenerativa também, não é isso? Exatamente. Hoje em dia, tem gente que acha que as duas doenças são muito semelhantes e talvez a mesma doença, na sua gênese, sabe? Porque elas podem começar de maneiras diferentes, né? A doença de Alzheimer começa mais afetando a parte da memória e a doença de Parkinson mais a parte motora. Mas na evolução das duas doenças, elas acabam quase que da mesma forma, levando à demência, levando à incapacitação, levando à imobilidade. Então, são doenças muito semelhantes. O Alzheimer e o Parkinson, eles podem se manifestar a partir de que idade? Tem uma idade específica? Porque eu sei de vários casos que a pessoa não era necessariamente uma idosa quando começou a desenvolver. Exatamente. A gente fala o seguinte, que a fase que as demências começam a ter uma incidência maior é a partir mesmo dos 60 a 65 anos. Mas eu também já tive no meu consultório casos com pessoas de 50 e poucos anos que desenvolveram doença de Alzheimer. Mas a faixa assim, mais predominante é a faixa da terceira idade mesmo, a partir dos 65 anos, e a incidência vai aumentando com o passar dos anos. Né? Tem até alguns dados aqui que a incidência de demência aos 65 anos gira em torno de 2% dessa população. Aos 70 anos passa a 4%. E aos 85 anos passa a 30% dessa população de 85 anos. Quer dizer, então, é uma incidência grande. Né? E é preocupante isso, por quê? Porque a nossa população ela está envelhecendo e o número de idosos para o futuro, certo? Será muito grande. Então, e muitos deles terão não só doença de Alzheimer, mas outras doenças incapacitantes. Então, vai se gerar um problema social muito grande e muito sério. Isso quer dizer que a gente já tem que pensar em políticas públicas hoje, prevendo a população idosa de amanhã. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, no que consiste o tratamento de alguém que está com Alzheimer? Bom, o tratamento... hoje, assim, existem várias promessas de cura, de tratamento, mas nenhuma se mostrou até hoje eficaz. Né? As pesquisas no mundo todo estão sendo feitas, né, para tentar se descobrir uma vacina que diminua a incidência, mas o tratamento hoje ele é medicamentoso, ele precisa se usar remédios, e também o apoio psicológico, um apoio de um fisioterapeuta, sabe? Porque as limitações vão acontecendo e você precisa manter esse paciente no tipo de atividade adequada para ele. Certo, então o tratamento, a pessoa que está fazendo o tratamento, ela consegue retardar. Exatamente. Ela não vai conseguir ser curada. Exatamente. Hoje em dia o tratamento, ele age em substâncias no cérebro chamadas neurotransmissores, né? E então ele melhora a qualidade de vida dessa pessoa,
mas ela não vai estancar a doença. A doença vai continuar progredindo de uma maneira mais lenta em quem está se medicando, mas o final dela vai ser o mesmo que os outros que não estão tratando, só que levando mais tempo, né? O tratamento ele consegue retroceder o avanço da doença? É quase que nada. Só nas fases bem iniciais se consegue se observar uma melhora, assim. O que se consegue com o tratamento adequado é retardar a evolução. Retardar a evolução. Ok, há muita coisa para a gente conversar aqui com relação ao Alzheimer. E o TV Câmara Entrevista de hoje está falando sobre prevenção e tratamento da doença de Alzheimer. Eu estou aqui num papo bem interessante com o Dr. Armando Gulo, que é médico que atende no Lar Fraterno da Acácia, entre outros lugares aqui em Jacareí. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta com o TV Câmara Entrevista. Não saia daí, voltamos já.